Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Zan, escritor e crítico literário, e hoje eu queria falar um pouquinho, na verdade, dar uma dica de leitura para quem quer ler livro de contos, que é desse livro aqui, Rinha de Galos, da Maria Fernanda Ampuero, aqui no Brasil pela editora Moinhos, com tradução de Silvia Massimini Félix. Bom, Rinha de Galos, até como propõe um pouco o título do livro, ele traz uma coisa muito feroz, uma coisa que tem aspectos da animalidade e da luta pela sobrevivência, né? A luta pela própria vida, com unhas e dentes, digamos assim. No caso, claro, né? Com unhas e bicos. Mas, falando sério agora, o livro da Maria Fernanda Ampuero, um excelente livro de contos, assim, com contos muito ferozes, que trazem principalmente um ponto de vista acerca da violência e do quanto o ser humano pode ser extremamente violento. São contos, em sua maioria, breves e que tratam de alguma forma, de algum aspecto onde o ser humano é rebaixado ao nível do animal. Talvez trazendo a ideia de que, a depender do momento e da situação da vida do ser humano, a sua racionalidade não é o que opera, e sim o seu instinto. E uma coisa que ela vai trazer muito, característica em vários contos desse livro da Maria Fernanda Ampuero, é o homem praticando a violência contra a mulher. Em vários desses contos, são violências que vão subindo de grau ao longo do conto. Tem um conto em especial que tem duas irmãs numa casa e um irmão, e esse irmão é extremamente violento com uma delas. E até que em um momento ele adoece e vai morrendo, e parece que elas vão se livrar daquela praga, daquele traste que só destrói a vida delas, em especial a da irmã, que é foco no conto. Só que o conto meio que entrega uma releitura de uma narrativa bíblica, né, da ressurreição. Que um amigo desse... E aí esse amigo, o personagem que simboliza o Jesus Cristo ali, né? E o irmão seria o Lázaro. É um amigo dele que faz milagres, né? Vem para ter com ele, ele já tá morto, tá lá podre dentro de uma cova, e esse amigo vai lá, conversa com ele, mesmo depois de morto, e ele retorna para assombrar a vida daquelas irmãs que pareciam ter se livrado desse irmão extremamente violento. Então, é um livro que ele toma uma perspectiva política e histórica, assim, de reelaborar algumas coisas que estão na mitologia e na mentalidade, principalmente do cristianismo, e como ele opera nas Américas. É um livro que olha muito para a América Latina, olha para a violência em especial, para como as mulheres são colocadas em situações de extrema vulnerabilidade por conta da violência dos homens. Então, eu acho que ele tem esse olhar muito apurado, e ao mesmo tempo, sendo um livro de cunho mais político, literário, ele não esquece em momento nenhum que é literatura, e traz um texto muito vivo e que vai ganhando potência à medida em que vamos lendo. Tem um texto em especial que se chama Ali ou Ali, não sei como seria a pronúncia correta, mas que ele me chamou muita atenção, que é dessa personagem muito excêntrica, né, chamada de Ali. E aí essa personagem vai sendo desenvolvida, as características dela, não a partir somente de um narrador que está olhando de fora e observando essas características, mas ele me chamou a atenção especial porque vai entrando na interioridade dessa personagem. Foi
o conto que mais me saltou aos olhos nesse aspecto, né? De que ele vai aprofundar a personagem, vai entrar na psique da personagem, vai ver o quanto a história que a personagem está vivenciando reflete ou é refletida, melhor dizendo, naquela situação que está se dando com ela internamente ali na mente dela e o que vai se alterando em sua percepção, digamos assim. São contos, como eu tinha dito, breves, em sua maioria eles não aprofundam tanto os personagens, mas aprofundam mais a situação em que esses personagens estão vivendo, situações geralmente de violência, mas esse em especial, acho que a autora se atém mais a trabalhar o desenvolvimento da personagem, e são personagens extremamente interessantes. Tem um outro também nessa pegada da releitura do cristianismo, que olha para uma mulher que possivelmente esteve ali ao lado desse ser mítico, conhecido como Cristo, e ela que vai fazendo todos os milagres, todas as magias, as curas, é ela que vai realizando ao longo da vida, só que ela nunca ganha o crédito, é sempre ele é o mais querido, ele é o que está rodeado de amigos, e ela vai ficando escanteada ao longo da narrativa, justamente porque ele assume esse papel de protagonista, enquanto que era ela quem estava cuidando de tudo, resolvendo todos os problemas que apareciam, tratando das pessoas doentes, ressuscitando mortos, e por fim, quando ele morre num ato de amor, ela ainda vai lá atrás dele, e é aí que ele ressuscita depois do terceiro dia, né? Eu acho muito, muito corajoso o modo como a Maria Fernanda Ampuero, aqui no seu livro de contos Rinha de Galos, trata toda essa mitologia olhando por outra perspectiva. Então fica aí a minha dica de leitura. Foi uma leitura demorada para mim, na verdade, né? Que durou alguns meses, mas porque eu em algum momento eu abandonei o livro, e depois, quando estava num projeto de escrita, eu voltei a ele porque eu sabia que ia precisar pesquisar, olhar alguns elementos, principalmente em como a Maria Fernanda Ampuero descreve as situações de violência. Ela não necessariamente toma um partido, sendo uma narradora juíza da situação, mas ela nos mostra, ela escancara através das personagens e da visão de mundo que essas personagens têm por sofrerem essas violências. Então, para mim foi um livro muito importante, e retornar a ele, concluir a leitura, foi impactante, até porque eu não tinha lido ainda esses últimos contos, e foi muito bom revisitar alguns deles e ler esses últimos que eu não tinha lido ainda, e que também trazem, como eu tinha dito, um deles traz especialmente a caracterização mais interna da personagem do que propriamente da narrativa em si. Então é isso, minha dica por hoje. Não esqueçam de seguir, de dizer se vocês já leram esse livro, se tem alguma dica. Até a próxima. Tchau, tchau.